Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciências hoje, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, certo? Como caderno, lápis e caneta, e o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Principalmente porque hoje nossa aula é de resolução de exercícios. E todas as questões que irão ser trabalhadas são as questões do livro de vocês. Iremos dar início na página 218, a primeira questão, certo? Assinale a alternativa correta. A oxidação do ferro é um fenômeno físico? Não. A oxidação do ferro é um processo, é um fenômeno químico, porque vai ter mudança nos componentes, certo? Fusão do chumbo é um fenômeno químico? Não. Fusão, o processo de fusão, ebulição, condensação são processos físicos, fenômenos físicos. Item C. Combustão da matéria é um fenômeno químico? Verdadeiro, porque no processo de combustão a gente tem uma mudança nos elementos, certo? A gente tem uma mudança nas moléculas, então é um fenômeno químico. Então a primeira questão é o item C. Segunda questão. Aquecer uma barra de ferro até o ponto de fusão, recolher o líquido em uma forma esférica, transformando a barra em uma bola de ferro, é um exemplo de... Como a gente está falando apenas de uma mudança ali física, apenas de uma... A gente tem a fusão, onde vai ter do sólido para o líquido, a gente vai pegar aquele líquido e moldar, não tem mudança. O ferro da barra, o elemento ferro da barra é o mesmo elemento ferro da nova bola de ferro, certo? É o mesmo elemento químico, não tem mudança no elemento químico, é um fenômeno físico. Então a resposta correta é o item B, físico, pois a substância continua sendo o ferro, certo? Terceira questão. Considere as seguintes propriedades de um metal puro: densidade, resistência mecânica, condutibilidade elétrica, ponto de fusão e dureza. Quantas dessas propriedades podem apresentar valores diferentes na liga desse metal, certo? Como assim pode apresentar valores diferentes? É aquelas propriedades que elas vão ser ali, podem ser moldadas. Como assim? A gente tem a densidade, que a densidade vai ser o quê? A massa dividido pelo volume. Então, a gente pode ter uma variedade, dependendo da massa e do volume, a gente vai ter ali uma densidade diferente, certo? Uma resistência mecânica. Condutibilidade elétrica, o ponto de fusão é o mesmo para todos, certo? Só que a gente está falando de ligas desse metal. Uma liga, ela pode ter uma resistência maior e outra liga, ela pode ter uma resistência menor. Então a gente viu que pode mudar a densidade, pode mudar a resistência mecânica. A condutibilidade elétrica, dependendo da liga, a condutibilidade vai mudar, certo? Pode ser melhor de conduzir eletricidade, pode ser pior. O ponto de fusão não pode mudar de jeito nenhum. O ponto de fusão para todos os elementos, independente da massa, independente do volume, independente da densidade, é o mesmo. Então, o ponto de fusão não muda. A dureza pode mudar. Eu posso ter uma liga mais forte, uma liga menos resistente. Então, aí dessas propriedades, as que podem ser diferentes nas ligas seria densidade, resistência mecânica, condutibilidade elétrica e dureza. Então, a gente tem 4. Então, o item que traz aí 4 é o item D, certo? Então, a resposta correta é o item D. Quarta questão. Não podemos citar como propriedades gerais da matéria. A gente tem odor, extensão, impenetrabilidade, indestrutibilidade, inércia. Dessas propriedades aí, a única que não é geral é o odor, que é uma propriedade específica, vai variar de elemento para elemento, ela vai mudar dependendo do elemento. Então, aí a única que não é uma propriedade geral da matéria é o odor, certo? Então, quarta questão, item A. Quinta questão. A propriedade pela qual 2 ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço
Ao mesmo tempo, denominamos de impenetrabilidade, certo? Impenetrabilidade é a propriedade que afirma que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, a quinta questão, item B. Agora, a sexta questão. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir esses três conceitos, certo? Matéria, que é o mármore, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, verdadeiro. Item 1 está verdadeiro. A matéria é tudo aquilo que possui massa e volume e ocupa um lugar no espaço. 2. Corpo, que é o bloco retangular de mármore, é uma porção limitada da matéria, por sua forma especial, se presta a algum determinado uso. Falso, isso aí é o objeto, certo? O objeto é que tem algum determinado uso, alguma função. Objeto é uma porção limitada da matéria, isso daí é o corpo. A gente tem a definição de corpo lá no objeto e a definição de objeto no corpo, então está trocado. Então o item 2 e 3 está incorreto. Então a única alternativa correta é a alternativa 1. Então a resposta correta é o item A, se somente a afirmativa 1 é correta. Sexta questão, item A. Agora, a sétima questão. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que é uma propriedade, esse ponto de ebulição ele é da água, não é de todos os elementos. É uma propriedade específica da água. O ponto de ebulição, ponto de fusão, ponto de condensação, tudo isso é uma propriedade específica. Então, a resposta correta da sétima questão é o item A, específica, uma propriedade específica. Agora, a oitava questão. Classifique as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Dissolução do açúcar na água. Eu vou dissolver o açúcar na água. Ele não vai deixar de ser açúcar, ele só vai estar dissolvido. Então, é um fenômeno físico. Envelhecimento de vinhos, certo? O envelhecimento de vinhos está relacionado a um processo químico, vai existir ali um processo, vai continuar processos químicos lá dentro do vinho, não vai ser a mesma coisa. Preparação de cal a partir de calcário, é um processo químico, eu vou ter uma mudança no elemento químico calcário, algumas mudanças, alguns processos para que ele vire o cal. Então, onde a gente tem físico, químico e químico, respectivamente, é no item C. Então, a resposta correta da oitava questão, item C, físico, químico e químico, respectivamente. Nona questão. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos no calor para que se evite item 1, a evaporação de um ou mais de seus componentes. 2, a decomposição e, consequentemente, a diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo. 3, a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cada um desses processos corresponde a um tipo de transformação classificada, respectivamente como: no item 1, a evaporação. A evaporação, eu só vou ter meu elemento que antes era líquido ou sólido, agora vou ter meu elemento ali na forma líquida, indo para a forma gasosa, continua sendo o mesmo elemento, só muda o estado físico. Então, o item 1 representa um fenômeno físico.
2, a decomposição dos elementos. Eu vou ter um elemento que vai se transformar em outros, vai se decompor, vai se desfazer. Então, é um processo químico, eu vou ter uma alteração na composição química. O item 3, que é a formação de novos compostos, também é um fenômeno químico. Eu vou ter mudanças nos componentes do remédio. Então, é físico, químico e químico. Então, a resposta correta é o item B, física, química e química. 10ª questão. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme o esquema abaixo. Está aí a imagem, certo? Onde a gente tem todo o processo, certo? A gente tem um reservatório de água fria, a gente tem essa água fria descendo, passando por uma placa escura, sofrendo radiação solar. Depois a água volta lá para o reservatório, volta para o reservatório. Depois a gente tem água quente indo para o consumo, certo? São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Nesse caso, quem vai conduzir o calor é a água e não o recipiente, certo? Então, esse item está incorreto por conta disso, porque não vai ser o reservatório que vai fazer o transporte de calor, e sim a água. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre na estufa. Isso é verdadeiro, certo? 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Isso também é verdadeiro. A gente tem tanto a cobertura de vidro para facilitar ali, deixar como se fosse uma estufa, e a gente tem o item 3 também correto, porque essa parte escura vai ser responsável por absorver com maior eficiência a radiação, certo? A energia solar. Então, o item correto é o 2 e o 3. Então, nossa resposta é o item E. O item E. Item 2 e 3 estão corretos. Então, 10ª questão, item E. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapraquenospassa.com.br, e o canal do YouTube, o canal da escola no YouTube, certo? Assim vocês podem rever as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!